Olá pessoal, eu me chamo Maurício Gamil e nesse vídeo falaremos sobre as ações da Oi, uma empresa que já passou por maus bocados nesses últimos anos, mas que é considerada por muitos investidores uma ação barata. Mas será que vale o risco de ser sócio da Oi? Será que ela realmente tem um potencial de recuperar e voltar ao patamar que ela já chegou no passado? Para você ter todas essas respostas, é só ficar comigo até o final. Para você que está chegando agora no canal, já clica no botão vermelho de se inscrever e curte esse vídeo. Assim você ajuda a fazer com que esse conteúdo chegue para mais pessoas. A Oi é uma empresa que atua no setor de telecomunicações, prestando serviços tanto para pessoas físicas quanto para empresas, atrelados à banda larga de internet, televisão e telefonia, tanto de telefone fixo quanto de celular. E ela é uma companhia que acabou chamando muito a atenção porque ela vem de um processo de recuperação judicial que foi iniciado lá em 2016. E para quem não sabe, recuperação judicial é um processo que uma empresa enfrenta quando ela não tem mais condições de pagar as dívidas. Então vamos pegar como exemplo o caso da Oi. Por volta de 2014 e 2015, a empresa já estava passando por problemas porque ela tinha dívidas elevadíssimas. Porém, foi no ano de 2016 onde ela pediu a sua primeira recuperação judicial, porque o dinheiro que ela estava gerando anualmente com as suas operações era insuficiente para pagar suas dívidas. Então o que ela fez? Ela entrou através de um processo judicial pedindo para renegociar as suas dívidas, para jogar mais para frente todo aquele dinheiro que ela devia e, em contrapartida, ela teria que tomar algumas medidas, como, por exemplo, vender alguns dos seus ativos. Por volta de 2021, 2022, ela encerrou esse processo de recuperação judicial, porém, mais recentemente, no final de 2023, ela voltou e permanece em recuperação judicial até hoje, o que prova que é uma empresa que ainda não conseguiu se recuperar desde o primeiro processo lá em 2016. E para você ter uma noção, no seu auge, ela já chegou a ter um valor de mercado de 21 bilhões de reais. E hoje, em 2025, ela tem um valor de mercado de apenas 321 milhões. O que significa que para ela voltar para o patamar anterior, para ela recuperar o preço da ação que ela já atingiu no passado, ela precisaria se valorizar 6.500%. E além de todos esses problemas internos relacionados à Oi, ela tem uma concorrência muito forte. Telefônica Brasil, que é uma outra empresa listada na Bolsa de Valores. Nós temos também a TIM, que também está listada na Bolsa de Valores. E a Claro, que é uma empresa que não está listada, mas é muito grande e também concorre diretamente com a Oi. E essas empresas acabam saindo-se muito na vantagem porque, primeiramente, elas não estão em recuperação judicial, elas têm uma dívida muito saudável, elas conseguem, no caso da Telefônica e da TIM, que estão listadas na Bolsa, pagar excelentes dividendos para os seus acionistas e são empresas que conseguem se adaptar às novidades tecnológicas e, consequentemente, elas conseguem atingir muito mais o mercado do Brasil do que a própria Oi, que acaba tendo serviços e produtos que ela consegue entregar para o seu consumidor, muitas vezes desatualizados. E agora vamos conhecer um pouco mais profundamente a respeito do negócio da Oi. Começando então com alguns dados gerais em relação à sua receita líquida, atrelado ao seu negócio principal, que a própria Oi chama de Core Business. Core significa núcleo e business significa negócio, então é o seu negócio central, o seu negócio principal. No ano de 2023, o seu negócio principal gerou uma receita líquida de 2,2 bilhões de reais. Já em 2024, o seu negócio principal trouxe uma receita de 1,7 bilhões, o que significa que ela apresentou uma queda na sua receita de 23,1%. E muito disso se deve pelo que eu falei agora há pouco, pelo fato dela ser uma empresa que não consegue mais se adaptar às novas tecnologias que as suas concorrentes têm. Por exemplo, a Oi é uma empresa que presta serviços de internet para sua casa ainda com os fios de cobre, algo que de certa forma já está ultrapassado. A maioria das empresas, principalmente a Vivo aqui na capital de São Paulo e em outras capitais do Brasil, presta esses serviços através de fibra ótica, o que acaba trazendo muito mais segurança e previsibilidade na prestação do serviço de internet. Então o consumidor na prática vai com certeza optar por contratar uma internet ou até um plano de celular através dessas outras companhias em comparação à Oi. E justamente por ser uma empresa extremamente endividada, não tem muito o que ela fazer, não tem como ela investir para se adaptar tecnologicamente. Ela primeiramente precisa se adaptar ao fato dela ter dívidas, ela precisa reduzir as suas despesas,
vender aqueles bens que não conseguem dar lucro para ela e depois, só lá na frente, que ela conseguir se recuperar financeiramente, aí sim ela tem que pensar em inovações. E por conta desses fatores, ela acabou apresentando uma queda na sua receita não só de 2023 para 2024, mas se a gente pega um período mais longo, a sua receita vem caindo há bastante tempo, como você pode estar vendo nesse gráfico. Em 2015, a Oi apresentou uma receita líquida de 27 bilhões de reais. Já em 2024, essa receita do seu negócio completo tem um valor de 3 bilhões de reais, uma queda absurda, o equivalente a 21,7% ao ano de queda na sua receita. Então, ela diminui a sua receita em média a uma taxa de 21,7% ao ano, o que é um dado bastante preocupante. E um dos grandes fatores que fez com que a sua receita caísse, além do fato dela não ter conseguido se adaptar tecnologicamente, é o fato dela ter vendido diversos bens que ela tem, diversas propriedades, diversos direitos de transmissão e prestação de serviços para suas concorrentes, porque ela tinha que pagar dívidas. E você pode entender isso melhor olhando até para a sua realidade. Vamos supor que de repente surgiu uma dívida na sua vida de 100, 200, 300 mil reais. O que você terá que fazer? Vender tudo aquilo que está no seu nome. Vender o seu carro, vender a sua casa, vender todos os bens que você tem hoje para conseguir pagar todas essas dívidas. E é exatamente aquilo que a Oi acabou fazendo na prática. E a gente pode estar vendo aqui duas vendas grandes que ela acabou realizando. A primeira delas, que foi realizada em abril de 2022, onde ela vendeu ativos de telefonia móvel para TIM, Telefônica Brasil e para Claro, justamente para suas concorrentes, através de um leilão judicial. E ela conseguiu vender esses ativos por um valor de 15,19 bilhões de reais. E a outra venda bastante significativa que ela fez está relacionado à Oi Fibra, onde ela vendeu para a V.tal, que é um grupo de telecomunicações controlado pelo BTG Pactual. Essa venda foi realizada em fevereiro de 2025, então é uma venda bastante recente, no valor de 5,75 bilhões de reais. E um outro ponto bastante preocupante em relação à Oi é o fato dela ter apresentado uma margem bruta negativa nos últimos anos. Como você pode estar vendo, em 2022, 2023, 2024 e também no prazo mais recente no ano de 2025. E por que esse dado é bastante preocupante? A margem bruta mede a relação entre o lucro bruto da empresa e a sua receita líquida. Então, na prática, você vai pegar o quanto a empresa conseguiu vender dos seus produtos e serviços através da receita líquida, vai descontar o custo para a realização da venda desses produtos e serviços, ignorando completamente o quanto ela pagou de juros para o banco no processo, o quanto ela pagou de comissão para os vendedores, o quanto ela acabou pagando de salário para todos os funcionários, o quanto ela pagou de conta de luz e conta de água dos seus escritórios, olhando apenas para as despesas que estão atreladas diretamente à venda dos seus produtos e serviços. E descontando esses valores, nós temos o lucro bruto. Então, o fato do lucro bruto ser negativo é extremamente preocupante. Quer dizer que a sua operação básica não consegue ficar pelo menos no 0 a 0. Então, para que a Oi consiga se recuperar, tem um caminho muito longo pela frente, onde ela vai ter que vender novos ativos e vai ter que se tornar uma empresa muito mais eficiente e conseguir conquistar de alguma forma novos clientes. Até porque a marca Oi acabou ficando bastante manchada por conta dos acontecimentos dos últimos anos. E alguns outros fatores que também fizeram com que a Oi chegasse nessa situação de se tornar uma empresa extremamente endividada, uma empresa que mal consegue dar lucro, está relacionado a 4 pontos principais. O primeiro deles é que no passado ela era uma empresa que pagava dividendos de maneira excessiva, muitas vezes pagando dividendos acima do quanto ela lucrava, o que é algo extremamente insustentável a longo prazo. O segundo ponto é que ela tentou realizar diversas fusões, ou seja, se unir com outras companhias, não só do Brasil, como é o caso da TIM, mas empresas de fora do Brasil, como por exemplo, uma empresa de telefonia de Portugal que acabou dando errado. E com certeza a Oi tinha o intuito de fazer essa fusão para aumentar sua geração de caixa e conseguir pagar suas dívidas. Porém, como as fusões deram errado, não foram para frente, ela não conseguiu aumentar a geração de caixa, o que consequentemente afetou completamente seu planejamento. Ela era uma empresa também que dependia bastante da ajuda do BNDES e também de fundos e pensões, e no final das contas, o último ponto que se aplica a praticamente todas as empresas que entraram em recuperação judicial e também acabaram quebrando, é o fato das dívidas serem excessivas. É uma empresa que sempre foi extremamente endividada e por conta de um mau planejamento
ela acabou tendo esses problemas. E quais que são os prós e contras relacionados à Oi? O único pró que eu consigo verificar em relação à Oi, que pode gerar um potencial de resultado para ela, é se ela apresentar um mínimo sinal de melhora. Porque empresas que são muito ruins, que são muito baratas, que valem muito pouco no mercado, é que quando elas apresentam um mínimo sinal de melhora, quando ela conseguir, por exemplo, apresentar um pequeno lucro, ou quando ela conseguir simplesmente reverter o fato dela estar em recuperação judicial, possivelmente as suas ações podem se valorizar, mas é extremamente improvável que isso aconteça, considerando que ela está praticamente 10 anos nessa situação. E os contras são, primeiramente, se ela não conseguir finalizar esse processo de recuperação judicial, se a justiça e os credores, ou seja, os bancos, não aceitarem as propostas atreladas à Oi com essas negociações de dívidas, ela pode ter a sua falência decretada, o que significa que, na prática, um juiz pode determinar que, a partir de amanhã, a Oi não vai ser mais negociada no mercado. Então, todo o dinheiro que você colocou para investir na Oi simplesmente vai a zero. E o outro contra é o fato de que depende de muitos e muitos fatores para que ela consiga apresentar um bom resultado. Então, ela precisa sair da recuperação judicial, ela depende dos credores aceitarem as suas negociações, depende da justiça aceitar os seus processos atrelados à reestruturação, ela precisa conseguir vender novos ativos, ela precisa melhorar a sua imagem dentro do mercado, ela precisa também e depende diretamente da sua concorrência perder um pouco de força, então são muitos fatores e pouquíssima previsibilidade. Então, na prática, para 99,9% dos investidores, é um péssimo investimento. E para quem que vale a pena e não vale a pena investir nas ações da Oi? Sinceramente, na minha visão, não vale a pena para nenhum investidor. Independente de você ter um perfil mais arrojado, de você aceitar o risco relacionado à Oi, é muito mais vantajoso você investir em boas empresas, companhias sólidas, com potencial de crescimento, porque você vai ter muito mais previsibilidade de um bom resultado, algo que não acontece na Oi. E as ações da Oi não são justamente para você que está investindo pensando no longo prazo, querendo se tornar sócios de boas empresas, de companhias sólidas, que vão conseguir crescer, que vão proporcionar para você dividendos, segurança e previsibilidade. E se você quer aprender a encontrar as melhores ações da bolsa para investir o seu dinheiro, não só no Brasil, mas também no exterior, eu tenho um curso de investimentos chamado A Capital do Dinheiro, onde você aprende a fazer isso na prática. Dessa forma, você vai aprender a investir o seu dinheiro com muito mais segurança, vai aumentar o potencial de retorno da sua carteira, sem precisar ficar horas e horas estudando e acompanhando o mercado. Para mais informações, é só escanear o QR Code e entrar no site ou clicar no primeiro link da descrição desse vídeo. Então, nesse conteúdo, você conseguiu entender um pouco mais sobre a situação da Oi e verificar se ela é uma empresa que possui algum tipo de potencial de retorno ou se na prática é um caso perdido. Se você gostou do vídeo, clica no botão de gostei, se inscreve e ative o sino para que sempre que sair um vídeo novo por aqui você seja informado. Eu vou deixar na tela também a avaliação de uma outra empresa que eu fiz recentemente, no caso da Sanepar, que é uma empresa muito diferente da Oi, uma empresa que paga excelentes dividendos, para que assim você consiga conhecer uma excelente empresa que pode vir a fazer parte da sua carteira de investimentos. Então esse foi o vídeo de hoje, um abraço e até a próxima.